Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui abraçados com o terceiro episódio da série Chucky na Star Plus. I helped. You got guts, kid. We'll give you that. Pois bem, pessoal, chegamos aqui então nesse terceiro episódio e algumas coisas que eu começo a considerar assim a respeito desta produção de Don Mancini, sempre lembrando, né, que foi ele que fez todos os 7 filmes primeiros da franquia do Brinquedo Assassino. Sim, ele é o grande criador, roteirista de todos os 7 filmes e dirigiu alguns últimos, ali foram os 3 últimos, né, dos 7 filmes produzidos. Pois bem, e claro, também sempre vale lembrar, essa série conduzida por ele também, o grande criador geral. Claro, os roteiros não são todos escritos por ele, mas ele, claro, tem a mão forte ali em cima da criação desse produto. Bom, e claro, realmente eu já não estou muito curtindo exatamente a tendência dessa série. Por um lado, ela é um pouco interessante, por um lado não. Justamente, claro, ela é muito interessante para quem veio, sim, interessado do que tivemos na franquia, lá nos cinemas. Pois Brinquedo Assassino, ou Chucky, simplesmente é uma das criações ali do campo do cinema de horror, das mais instigantes. Realmente, embora a gente possa até considerar que nunca dá para desenvolver grandes coisas, né? Mas, no fundo, ao longo dos 7 filmes, muitas coisas que realmente impressionaram e agradaram as plateias, realmente a gente pode considerar que existiram. Mas nesse novo produto aqui, digamos que o Don Mancini está indo por um caminho que realmente não é do muito interessante, pois basicamente o personagem principal, né, Chucky, ele está completamente descaracterizado. Ele não é mais aquele assassino frio, sanguinolento, que não estava nem aí com nada. Aliás, tem até um contraste que aparece justamente aqui nesse episódio, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. O que vale que por enquanto, né, nesses 3 episódios, a figura do boneco em si, ela se transformou num tutor para o Jack, ou seja, um mestre, né, que está ensinando ao seu discípulo como ser um grande de um matador. É uma coisa muito... não é interessante, porque o Jack nunca fez isso, ele foi sempre um sujeito solitário, né? Um maluco, um assassino completamente independente, ele não precisa se conectar a ninguém. Claro, você pode pensar, peraí, não, ele se conectava a Tiffany e também ao seu filho, né? Mas não, aquilo já estava na parte onde a franquia lá no cinema, ela descambou para uma segunda fase, aquela fase cômica, porque o original mesmo do Chuck sempre foi um assassino frio e cruel, que estava por obra do destino preso dentro de um boneco de plástico, somente isso, mas ele é um sujeito típico, ou seja, um maníaco normal, digamos assim, né? Ele nunca seria um tutor de um assassino. Aliás, eu não conheço nenhuma história que vá por esse caminho. Deve existir, provavelmente deve, né? Sim, um maluco pode achar que pode ensinar um sujeito a ser um cara tão frio, sádico, assassino quanto ele. É possível, claro. Já deve ter existido história assim, com certeza. Mas eu não acho que isso combine com aquela figura que nós tínhamos antes nos filmes do cinema, que era o Chucky, puro e simples, aquele matador. Tá, ele se transformou numa coisa completamente diferenciada quando começou a fase mais cômica da franquia. Ok, é passável, novos tempos, nova fase. Mas aqui não dá para considerar que também estamos numa outra terceira nova fase. Não, aqui realmente está forçado. Ele ser tutor simplesmente não cola, não dá liga. Aliás, não dá liga principalmente porque o personagem principal aqui da série, o Jake, ou o segundo principal, na verdade o primeiro é o Chuck, né? O Jake, ele simplesmente é insuportável. Que adolescente chato. Aliás, tem algum adolescente aqui agradável nessa série? Não, não tem nenhum. Todos são ridiculamente insuportáveis. Aliás, eles perdem feio para qualquer personagem de Malhação. Malhação construía personagens mais interessantes. Você conseguia sim se afeiçoar a um ou outro, seja pela coisa mais do lado dramático, outro pelo lado cômico, ou por aquelas confusões típicas de adolescentes. Aliás, esse próprio episódio aqui, metade dele é puramente uma obra própria para se colocar dentro de uma temporada de Malhação, porque não passou de um episódio para público adolescente. Quer dizer, a série é voltada para isso mesmo, até aí não tem problema, mas você ficar assistindo esse enredo super do insosso é realmente de tirar o ânimo. Claro, logo de cara na abertura nós temos um indício do passado do Charles Lee Ray, que teve sim nos outros 2 episódios anteriores, e parece ser uma história mais interessante, que a gente realmente quer acompanhar.
as verdadeiras origens de Charles Lee Ray, que no primeiro episódio era colocado num dos podcasts lá do Devon, que a família dele havia sido massacrada. No segundo episódio, acho que não falou nada a respeito, nem me lembro mais. E então, aqui nesse terceiro, aí sim, ficou completamente definido o que era aquele tal massacre. Mas isso demora para ser apresentado durante muitos e muitos minutos. Esse episódio aqui tem 47 minutos, mas para mim, na minha percepção, demorou umas 2 horas e meia. Ou coisinha arrastada, sem sal e completamente desmotivadora. Porque assim, tivemos 2 sustos daqueles que você pensa, vai ter aquela coisa assustadora, o ataque do assassino, a vítima, indefesa. Mas não, era apenas uma pegadinha, literalmente naquela onde, por exemplo, né, depois que Chuck fez a cabeça de Jake, não, vai lá pegar a Lexi. Então ele vai lá no parque, né, onde ela está fazendo um treinozinho de corrida, e através do moletom, né, nós somos enganados. Eu fui até ingênuo, eu caí, eu achava que realmente ele estava indo atrás dela, mas eis que, surpreendentemente, ele não estava perseguindo o Lex, ele estava sim perseguindo o Junior. Pegadinha chata, né? Enfim, os dois estavam trajados da mesma maneira. Aí tem aquela desculpinha, não, estava aqui só passeando, vendo os passarinhos cantando. Enfim, uma cena idiota, mais para enganar a gente. E depois teve mais outra aí, que também foi aquela pegadinha de vai acontecer tal coisa, mas não é. Principalmente naquele momento também onde ele estava vendo aquelas ferramentas de jardinagem, né? Ele podia ter pego ela também ali, mas não. Na verdade, a gente sempre vai perceber que o Jake vai ser sempre, eu acho, né, um cara mané, e o outro vai ficar buzinando no ouvido dele e ele nunca vai virar um assassino de fato, porque o conceito aqui desse episódio até meio que vem disso, né? É interessante, quer dizer, uma pessoa pode se tornar assassina, mas é melhor ainda se ela já nasce assim, que foi então o caso aqui do Charles Lee Ray. Como eu disse, né, essa parte da história anterior do grande personagem que sim tem alguma coisa que oferece pra gente uma motivação em assistir essa série. E o pior que agora, já no terceiro episódio, essa primeira temporada tem 10, né? Nos 7 restantes, a gente não precisa mais entender como que, entre aspas, o Chuck surgiu. Já foi definido exatamente aqui, pois, na verdade, aquela notícia que a família dele havia sido massacrada, bom, em partes, né? Sim, existia sim um maníaco assassino que atacou sua família, mas, no caso, apenas o seu pai. Matou de forma sádica ali, com faca, ok. E o Chuck presenciou depois, a mãe também viu a mesma cena. Correram, foram se proteger no armário. E claro, o assassino, o sangue frio, foi lá atrás dos 2 outros inocentes da família. Mas quando ele abre a portinha, ele descobre que o pequeno menininho ali, indefeso, coradinho, matou a mãe. Caramba! Boa cena, isso foi bastante interessante, ou seja, sim, já na concepção do personagem ele já era doido varrido o tempo todo. Sim, aí teve também aquela pegadinha antes, mas essa é válida quando ele falava pro Jake, né, nos seus grandes ensinamentos de mestre assassino, né, que ele deve escolher uma vítima e patati patatá, né. A gente pensava que ele ia pegar a garotinha ali que estava participando ali da festa de aniversário dele, mas não. Na verdade, o alvo dele, a gente deduz, sempre foi a sua mãe. Caramba, muito bom, realmente interessante. E tem a promessa, né, que aquele assassino então ali vai se encontrar com ele no futuro. Só que o homem ali já é um adulto e ele é um garotinho. Como é que vai acontecer esse encontro? Ou vai ser uma outra cena anteriormente acontecida? Deve ser isso, né? Porque senão ele estaria super velho esse tal assassino aqui, né? Bom, o que vale é que essa parte do Charles Ray, a sua história, a origem de tudo, é muito interessante. Só que a história de Jake, caramba, que coisa chata. E naquelas, eu estou achando que a Alex ela não vai morrer, mesmo porque teve um final aberto aqui nesse episódio, né? Bom, ela não vai morrer porque ela é uma personagem principal. No terceiro episódio, já descartar um personagem principal não é interessante, principalmente porque ela é a única vilã que temos aqui na série. O Chuck, ele não é um vilão, ele é um mocinho, entre muitas aspas, né? Ele não é um vilão de fato. Alexis não tem nenhum outro personagem para assumir sua posição. O Junior podia ser o substituto da Alex, caso ela realmente tenha morrido aqui nessa cena. Acho que não, né? Acho que não para as duas respostas, né? Acho que ela não morreu e também acho que ele não é um bom substituto para ela. Pois ele também é um personagem completamente horroroso. Por sua vez também, Lex é um personagem também que é over-vilanesca, né? Mas isso é típico e muito comum. Para quem assistia Malhação sabe que esse tipo de personagem da
da Lex era super comum, aquela pessoa sádica que não tá nem aí, faz bullying com todo mundo, né? Que mais se dá bem e parecer que é a fodona do pedaço, né? Isso é várias e várias vilãzinhas femininas de Malhação, era exatamente a Lex. Até no vídeo passado eu brinquei que ela é a cara, né? Fisionomia parecida com uma vilã da Malhação da temporada 21, se não me engano, né? Foi isso que eu coloquei no vídeo passado, né? Bom, enfim, o que vale. Nem Lex, que é a personagem mais interessante por ser a vilã, também não é grande coisa por aqui. Devon também se mostrou um cara mané do jeito que ele estava se comportando ali com a mãe. Ele está fazendo uma certa investigação ali a respeito também do Jake, parece, mas não sei. Talvez seja o seu interesse romântico por ele. Não dá para saber. Mas eu achava que o Devon ia ser um personagem interessante. Mas não é. Agora, falando em personagem interessante, apareceu um figurante aqui, né? E quando ele apareceu, eu já sabia, caramba, é ele que vai morrer no lugar da Alexa. E dito e feito, né? Foi a primeira morte que teve aqui, ou a única desse episódio. Porque tem esse problema, né? Todo episódio vai ter que ter pelo menos uma morte. É uma garantia aqui nessa série. Porque se não tiver, aliás, eu achava que nesse episódio não teria nenhuma morte. Eu já estava achando, caramba, que episódio horrível que vai ser. Mas, pelo menos aí ele começou a morrer, né? Só que foi de uma maneira completamente tosca. Por que tava aquela facadinha de leve no Chuck? Caramba, ele já teve mortes mais sanguinolentas, mais rápidas, cruéis. Pra que aquela coisa tosca? Realmente foi horroroso. E no final ainda teve aquela cena onde aquele cigarrinho do capeta taca fogo na cortina e depois tem uma baita de uma explosão. O que foi aquela explosão? Que diabo foi aquilo? Como é que pegou fogo daquele jeito? Sem sentido. Bom, Tom Mancini sempre exagera nas explosões desde o primeiro filme, né? Enfim, o que vale é que foi uma coisa completamente tosca, naquele suspense, né? Tô matando ela, tô me vingando por Jake, dizia Chuck, né? Mas eu acho que ela realmente não morreu, porque ela estava do outro lado do quarto, o fogo estava do lado dele. Caramba, a casa inteira vai pegar fogo, os moleques lá na festa silenciosa, né? Festa maneira, né? Cada um ganha um fone de ouvido que tá tocando as músicas da balada que eles estão curtindo. Caramba, maneiro mesmo aquela festa. Festa de rico deve ser, né? Não sei. Todo mundo tinha o mesmo fone de ouvido. Acho que todos eram prateados, não era? Ninguém trouxe o fone de casa, né? Acho que ela cedeu para todo mundo que estava participando da festinha, né? Coisa boa, né? Bom ter grana, né? Para essas coisas. Enfim, né? Bom, assim, falando em grana, né? Os pais que são ricos, né? Afinal de contas, a mãe é a prefeita da cidade. Os pais estavam numa reunião de pais e mestres, né, justamente discutindo o comportamento de Lexus para com Jake, sim, os pais de Lexus e os tios, né, de Jake lá na escola, que também foi uma coisa puramente malhação, que ele não serviu para nada, vamos combinar, né, que também, enfim, é um episódio, ele só é interessante realmente quando toca nos pontos a respeito de Charles Lee Ray, o seu passado, que o seu presente é uma bela porcaria, então o que é interessante realmente é o que aconteceu antes, como ele se transformou nesse assassino. Mas voltando ao que eu tinha dito antes, sim, nós já sabemos então como ele virou o maníaco que ele é. Simplesmente, aqui nesse episódio, já esclareceu tudo. E aí, como é que fica? Ainda teremos na abertura sempre a aparição do jovem Charles Ray? Como é que vai ser desenvolvido isso? Vai ser os primeiros passos no rumo da criminalidade? O que vai ser? Ou a gente ainda vai encontrar realmente aquele cara que é o tutor, foi o tutor do Charles? Ah, sim, enfim, bela de uma salada, né? Acho que sim, eu acho que vai aparecer nos próximos episódios, com certeza. Agora, os personagens clássicos, cadê eles? Eu achava que eles iam aparecer mais cedo, até agora, nada. Não dá para entender. Aliás, a única coisa com certeza, se é por causa do motivo de ter existido aquela lenda do boneco assassino, que nunca foi comprovada, pode ser que enfim aconteça, porque aí sim, Lexus sobrevive e ela percebeu que estava sendo atacada pelo Chuck, né? Demorou para ela perceber, né? Só nos últimos instantes que ela olhou para o lado e viu que era um boneco, caramba, né? Bom, ou seja, ela sobrevive e aí a lenda urbana do boneco que mata vai voltar e aí sim os personagens antigos podem também retornar à franquia. Acho que é isso, não sei, mas é minha aposta, pelo menos. A minha única curiosidade nessa série é realmente ter contato com os personagens antigos. Somente isso. Jake e companhia, ó, e o próprio Chuck que nós conhecemos agora, ó, o Charles Ray, criancinha, é interessante. É um sádico a ser apreciado, digamos assim, dentro dos gêneros de filmes de horror, obviamente. Enfim, para essa grande porcaria aqui, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Acho que tá bom. Algumas coisas interessantes,
da parte do Charles Ray, que é o que salva. Senão, seria 2,5 asteriscos para baixo. 3, tá bom. É isso.